Então, na nossa aula, né, de ontem, nós estávamos lá falando a respeito da nossa rede de distribuição de energia elétrica. Dentro desses cuidados, né, que nós devíamos lá averiguar da rede de distribuição de energia elétrica, nós vimos alguns preceitos, né, que são ali considerados dentro desse tipo de rede, apesar de sabermos, né, que essas redes, elas têm aí uma certa flexibilidade com respeito, né, a projeto e também, né, principalmente aí a execução, quando se leva em conta, né, o parâmetro comparativo com as redes de transmissão. Bem, o que nós queremos dizer com isso, né? Que lá, quando nós tínhamos redes, né, de distribuição, o traçado, né, a escolha, né, do mapeamento onde seria disposta a rede, né, tudo aquilo que compunha esse projeto para que essa rede fosse executada de uma maneira eficaz, tinha que ser milimetricamente, né, levado em conta. Na aula de ontem, né, nessa conversa que tivemos, nós verificamos que essas redes de distribuição, elas não têm uma rigidez, né, quanto a isso, porque quando se trata de distribuição de energia, a gente tem que admitir, né, o processo aí de desenvolvimento. Ou seja, sabe-se que nem sempre, né, o desenvolvimento aí da região, né, da nossa localidade, vai estar compatível, né, com toda aquela regulamentação técnica, né, que a gente tem aí abrangendo, né, os projetos. Mas a gente precisa levar, né, alguns certos conceitos que não podem, né, ferir normas, como, por exemplo, né, a eficácia do sistema, a segurança, né, do usuário e daqueles que estão ali na manutenção, bem como no atendimento, né, a execução da rede. Então, mostrando, né, que essas redes, apesar de não serem tão, né, rígidas quanto às outras, as demais, nós precisamos sim levar em conta tais parâmetros. O que mais que a gente verificou ontem ainda, né? Verificamos que a qualidade, né, desse sistema, a relação, né, disso com a segurança, porque muitas vezes, em função do traçado, em função, né, dos consumidores que estão de modo desordenado, né, dentro do percurso dessa rede, faz com que a rede não tenha aí um aparato, né, eficiente. Então, nós técnicos, né, projetarmos e fazermos com que se compunha realmente a rede, né, com materiais precisos, seguros, vai dar aí uma certa otimização que a gente necessita, né, para esse tipo de conceito. Bom, dentro dessas redes, né, a gente precisa entender que o projeto de rede primária, por exemplo, né, vai ser considerado dentro de arruamentos, logradouros, né, túneis, postes, né, viadutos, e considerando aí os principais acidentes naturais. Bem, pergunta que eu faço para vocês: o que é a rede primária? E qual é a diferença dela para a secundária? Já vi que o Alexandre entrou. Está aí o meu auxiliar. Isso aí é tudo com eles. Tudo com ele, né? Tá louco? Se não for, não tem o que fazer. Tá doido, imagina. Cadê o Alexandre? Sumiu? Ah, te achei, vice. Tu entrou a francesa, tu não saiu a francesa, tu entrou na aula francesa, mas eu vi. Brincadeira, Alexandre. O computador não estava funcionando, aí estou tentando salvar. Às vezes acontece. Ontem eu não consegui fazer nada em absoluto no meu Note à tarde, porque ele deu problemas, mas depois funcionou. Bem, eu falava, Alexandre, né, que nós temos aí redes primárias e secundárias. O que tu diria, tu que trabalhas, né, na execução disso, a respeito dessas redes? Quais as diferenças, né, em potencial que nós temos aí entre uma e outra?
Primária está disposta na parte superior do poste, né? Na horizontal. Seria isso? Exato. E a secundária é a rede de baixa tensão. Ela é disposta Exatamente. na Nós vertical. até vimos, né, algumas fotos que nos remetiam, né, a esse tipo de sistema. Então, dentro do projeto de redes, assim como outrora, né, nós vimos lá no sistema de transmissão, nós temos aqui o que chamamos de rede primária, vai ser usada dentro de um planejamento, né, do circuito que vem primeiro, né, e ela vai orientar o desenvolvimento aí do futuro sistema de distribuição. Ou seja, nós precisamos entender que a rede primária ela tem que ser pensada, né? Ainda que a gente leve em conta aqueles conceitos de que temos que levar energia para todos os pontos, né? Não podemos deixar de abastecer, nós temos que levar em conta aí o aspecto, né, construtivo da rede para que esta, no futuro, né, possa, dali, seguir, né, novos percursos e levar mais energia, né, a outras localidades. Então, está aqui o que eu comentei há pouco, né? São redes aí que vão estar dentro dos arruamentos, né, dos logradouros, né? Em todos os tipos aí de vias que a gente julga importante, né? A gente vai ver esse tipo de sistema aí que está estabelecido como rede primária, né? Depois, nós temos que analisar as redes secundárias, né? Seria aquelas redes que vão... Obrigada, minha filha. Que seria aquelas redes, né, que nós temos que levar em conta como aquela que está responsável, efetivamente, né, pelo abastecimento, ou seja, né, para nutrir de maneira energética, né, consumidores. Quem são esses consumidores? Todos que estão aqui, né? Residências, escritórios, né, padarias, cinemas, enfim, tudo aquilo que a gente julgar aí, né, como alguém que demande, né, energia do nosso sistema. Então, estariam, né, alocados, ligados, né, dentro desse conceito, que seria aí o secundário. Então, na hora de projetar, o que a gente vai levar em conta? A previsão de carga, dimensionamento, né, desses circuitos aí primários e secundários, ou seja, vamos ver agora em seguida numa planta, que ontem eu até cheguei a pincelar, né, uma amostragem dela para vocês, nós precisamos levar em conta todo o somatório das cargas nominais, ou seja, aquilo que eu dizia ontem, né? Olha, Alexandre, eu tenho aqui na minha residência um forno de micro-ondas, um forno elétrico, um ventilador, por exemplo, né? As minhas cargas nominais são estas. Isso compõe, né, uma potência nominal, que a partir disso pode ser calculada uma demanda, né, e no somatório geral, né, dos consumidores aí presentes, nós vamos estar dimensionando não só o circuito secundário, mas os primários, né, por via de regra. Nós vamos também saber o traçado, né, dos alimentadores e dos circuitos secundários, os afastamentos, né, que nós necessitamos ter. De quantos metros, mais ou menos, a gente precisa ter aí de afastamento esses postes? Vamos na base de 50 metros, 40, 50 metros. Exato, né? De 40 a 50 metros. A norma, né? As nossas diretrizes nos dão aí um espaçamento, né? Como mínimo de 50 metros. Muitos lugares aí, aquelas fotos que, inclusive, eu mostrei ontem para vocês, os postes estão espaçados a 40 metros. Não estão a 50. Traz aí uma certa garantia para quem instalou, né? Mas não quer dizer que esteja eficiente. Por que eu digo isso? Porque quando estudamos lá na rede, né, de transmissão, quando verificamos esse tipo de estrutura, né, muitas vezes o que nos faz a estrutura ficar fidedigna não é a quantidade, mas sim como ela está executada e como nós estamos distribuindo aí todas as tensões que estão
envolvidas, né, que estão aí pertinentes a essa rede, que, por consequência, fariam, né, um possível tombamento ou a segurança, né, a eficácia total da rede. Então, dentro, né, dessas previsões de carga, a gente vai dimensionar tudo isso, vamos, né, atender essas distâncias, né, que são previstas por norma, vamos ter todas as precauções, né, com a proteção do sistema, a escolha das estruturas, né, a locação delas, isso envolve, inclusive, topografia, né, para locar os postos nos pontos exatos, o estaiamento, né? Então, da onde que a gente vai retirar esses critérios, né? Da onde que a gente leva em conta? Do PAD. Nós verificamos ontem, não sei se estão todos presentes, né, da aula de hoje, se estavam ontem. Nós chegamos a olhar ali, né, que, dentre vários, né, que a concessionária nos propõe, nós analisamos um, né, que trata exatamente disso que nós estamos estudando, né, mostrando que a gente tem que levar em conta esses critérios, porque ali seria uma diretriz, né, que a concessionária nos dá, em acordo, né, em consonância aí com diversas normas técnicas que a gente precisa seguir à risca. Bem, os prováveis consumidores, né, para nós, porque nós temos que, dentro dos critérios que a gente vai observar na hora do projeto, vai ser, inclusive, o levantamento cadastral. O que é o levantamento cadastral? Bom, o levantamento cadastral, né, conforme a gente já falou ontem, nós ontem iniciamos conversando a respeito dos consumidores. Quem eram os consumidores, né? Classe A, classe B e classe C. Verificamos que esses consumidores, muitas vezes, né, ditam como que vai ter que ser a rede. Ora, se estamos projetando um loteamento, né, onde vamos implantar uma rede nova, e esse loteamento é de luxo, é alto padrão, como é que a gente verifica isso? Ora, muito simples, né? Nenhuma pessoa com uma renda baixa, né, de média baixa, iria comprar um terreno, um lote, né, de $500 mil, por exemplo, para construir ainda uma residência. Então, por aí a gente já começa a nortear quem são os nossos clientes e como que a gente vai começar a projetar isso. Então, a gente classificou tudo isso ontem, né? A gente viu que o padrão social das pessoas, né, muitas vezes vão lá determinar, né, o zoneamento e a rede que nós vamos considerar. Nós também vamos verificar se, nesse levantamento cadastral para a implantação da rede, vai existir esse autoconsumo, né, que eu estou citando aqui, como, por exemplo, residências aí de alto padrão, vão exigir uma carga muito maior, né, do sistema. Se, além disso, essas residências, além de ser consumidores A, B ou C, né, em determinado o padrão de aparelhagens que vão ter, se serão residenciais, comerciais ou especiais. Bom, os primeiros a gente já entende quem é, né? Os residenciais e os comerciais é muito simples, mas quem são os especiais? Quem são essas pessoas? Quem se arrisca aí a dizer? Quem é os especiais lá na concessionária aí, Alexandre? Não. Não são quem depende da energia para a vida, para manter a vida, né? Pode ser. Pode ser, mas nós vamos considerar como consumidores especiais todos aqueles, né, motores e aparelhos especiais, com uma utilização simultânea, né, de motores e aparelhos. Aí pode ser uma residência, né, um comércio, né, com regime de trabalho aí diurno e noturno, padarias, por exemplo, né, existem, né, que trabalham aí de maneira
lanchonetes, enfim, né, que tem aparelhagens, né, que consomem a plena carga, né, nos 2 turnos do dia. Aparelhos aí de raio-x, né, máquinas de solda. São consumidores especiais? São. Isso que o Alexandre falou, né? Um consumidor especial também, aquela pessoa que depende de um aparelho, né? Para se manter vivo, como pessoas aí que usam balões de oxigênio, né? Que tem aí toda uma função, né? Que precisam de energia, são considerados consumidores especiais. Bom, dentro disso, eu pensei que havia botado mais exemplos, mas não. Dentro desses consumidores, então, a gente sabe que, claro, a concessionária tem a preocupação, né, de abastecimento dessas pessoas, seja ela comercial, residencial, né, dentro da linha de distribuição, até mesmo indústrias, né, a gente também já verificou isso, já falou disso, né, a concessionária entrega energia. Mas, por exemplo, uma indústria, ela fica sem energia, mesmo a concessionária tendo que fazer manutenção da rede? Sim ou não? Acho que deve ter esses geradores, né? Perfeito. Então, se vocês forem lá numa refinaria, por exemplo, né, cai a energia da concessionária e imediatamente entra uma unidade chamada turbogerador que estabiliza o sistema de novo. De maneira, né, automatizada novamente, quando retorna, né, quando é restabelecida a rede da concessionária, cai essa energia, né, produzida ali, gerada ali mesmo. Então, mostrando, né, que alguns consumidores especiais, eles vão ter aí, né, um subterfúgio, uma reserva técnica, digamos assim, né, com outro dispositivo que vai ser capaz de manter, né, a energia em acordo aí, né, com a demanda que ele necessita. Bem, então, aqui, né, na última página do nosso roteiro, eu gostaria de verificar com vocês as plantas, né, que eu falei que nós faríamos hoje. As fotos eu já até mostrei ontem, né, como que a concessionária, né, nos avisa do projeto, e o PAD que a gente já verificou ontem. Bom, deixa eu voltar aqui. Dentro das plantas, vamos conversar um pouquinho. O que é importante a gente ter de modo como um contexto geral nas plantas? O que vocês lembram como prioridade? Quem lembra? Quantas plantas de fato eu vou ter, gente? Eu falei a planta-chave, né, aquele dia, que apareceu no PAD, né, quem assistiu a aula de ontem, o PAD, né, aquele parametrização, né, que a concessionária lá nos fornece no site, ele, diversos outros, tá, eu mostrei um, nos mostrou ali as escalas, que eu já botei no roteiro, né, já falamos disso aqui, mas a planta, ela não é só, né, contextualizada por diretrizes, né, e por formulações pré-definidas. Nós temos que ter alguns critérios que precisam ser averiguados, né, em consonância aí com o que as pessoas necessitam, né, de saber para a realização dos seus projetos. Deixem-me achar aqui, né, os meus arquivos. Tá. Este aqui foi o PAD que nós verificamos ontem, não verificamos todo, né? Então, nós vimos que lá nós tínhamos diretrizes para tudo, né? Desde os custos, né, de a operação, como que nós iríamos ter o recebimento de obra, lá no início, né, mostrando como que nós peticionaríamos, né,
um requerimento para verificar, para realizar uma obra ou para fazer análise de projeto, tudo consta neste PAD. Tudo através de anexos, como está disposto aqui. Conforme vocês vão lendo, ele vai direcionando, né, os leitores aos anexos ou outras normas, né, que sejam necessidade de serem vistas para que a gente possa aí ter uma complementação do que está sendo dito. Bem, na questão, né, do sistema de postes, quando estamos projetando, também mostrei isso aqui para vocês, de o que nós queremos fazer, o que a gente vai informar a concessionária em concordância com o que a gente quer efetivamente fazer. Então, existe um anexo próprio para isso, e ele é sempre entregue neste formato. Posso mudar o formato? Posso tirar o selo? Não. Está aqui entregue, é assim que a concessionária colocou, dispôs para nós usarmos, é assim que vamos preencher, ou de modo virtual, ou então, né, aí, ainda que seja impresso, né, que a gente possa preencher, mas assim que vai ser entregue. Outros anexos, né, mostram aí a composição de outras redes que também passarão nesse poste da concessionária, que por, né, direito nós vamos ter que dispensar aí as faixas, né, de domínio de outras redes que vão ser dispostas ao longo disso. Então, nós temos vários anexos, né, que vão nos indicar tais disposições, né, que vai ser colocado ali. Aqui também, ó, que ontem eu não falei, a iluminação pública, né, tudo isso está disposto nesse PAD, aonde, né, nós temos aí que fazer as averiguações, né, antes de projetarmos aí, por exemplo, um loteamento onde vai ter dispostos tais equipamentos. Então, aqui depois vocês vão poder analisar com calma, né, nós não vamos fazer a leitura disso aqui, conforme eu disse ontem, mas eu quero que vocês vejam que nada sai, né, da nossa cabeça. Nós temos aí que pegar a bibliografia disposta e fazer para quem for trabalhar com isso. Conceitos, né, tanto de poste de madeira quanto os postes de concreto, mas o que eu queria era mostrar para vocês, que eu não estou achando. Aqui, ó, isso aqui também é importante, tá? As trações, né, de projeto dos condutores. Lembram que nós falávamos, né, lá quando estudamos rede de transmissão, nós tínhamos um limite, né, de flecha admissível, bem como um limite ali onde estaríamos tracionando, né? Então, faz-se necessário averiguar isso. Nós temos aqui também disposto, né, como que a gente vai ver, né, dentro disso, esse tracionamento. Eu queria ver se tinha aqui uns formulários. Achei. Aqui, gente. Então, por exemplo, depois de nós termos lá o nosso projeto aprovado, nós temos que ter uma autorização para o início de obra. Como que é feito isso? Também, né, através de um anexo, chamado anexo L, que o técnico da concessionária, né, vai lá ver que quando se dirige a este anexo, já vai entender do que estamos falando. Então, se vocês forem analisar, né, quem estudou lá na escola, quem lembra, né, quando a gente estuda como fazer um artigo, uma carta, uma redação, né, um memorando, isso tem a formatação de um memorando. Por que eu sei isso? Pela disposição, né, das letras, dos textos, né, dentro da formatação A4. Então, tá aqui, ó. Nós sempre vamos ter aí o número do protocolo. Lembrem-se disso, por favor, porque eu vou mostrar algo pronto, né, da concessionária para a gente, né, para nós técnicos. Então, aqui, ó, normalmente vai no canto superior esquerdo, né, a numeração aí de um protocolo com a data, né, o ano disso, né, aqui para a gente colocar a data, né, por exemplo,
Rio Grande, né, tanto de 21 de junho, né, de 2022, para quem que a gente está dirigindo? Estamos nos dirigindo à CE, né, setor de obras, ou seja, setor que vai fiscalizar obras, não é mais setor de projetos. Aqui, aos cuidados, né, nós vamos mencionar se existe uma pessoa responsável que vai receber isso. Depois, o assunto, né? O que nós queremos fazer? Neste caso, vamos comunicar, né, a autorização para o início de obra. Aqui, né, referente à nota de número tal, né? O orçamento também entrega CE número tal, o desenho número tal. Por que esse desenho número tal? Porque nós vamos agora ver em planta que as nossas plantas não são soltas. Não pode dar no meu projeto 4 plantas, por exemplo, sem nós termos lá um catálogo dessas plantas. O mesmo que vocês devem ter visto lá em desenho técnico, mas que agora aplicamos aqui. Então, para fazer essa obra, nós nos referimos a qual desenho, a qual projeto? Bem, e aí todo a conversa, né, formal que a gente tem que ter, né, diplomata, vamos dizer assim, que nós temos que ter com o órgão público, dizendo aí, né, o endereço da obra, o município, né, por exemplo, a gente vai comunicar isso à CE, mas a CE não é só em Rio Grande. Nós podemos entregar na base de Rio Grande, mas estamos falando aí de uma obra em São José do Norte, por exemplo, né, no perímetro aí que abrange entre Rio Grande e Santa Vitória. Um exemplo. Então, aqui nós vamos dizer, né, qual obra nós estamos falando, ampliação da rede de distribuição, cito, né, na rua tal do município tal, nas mediações, né, de tal quilômetro da RS, né, da rodovia XY, não, né, aí nós vamos dizer. E vamos dar o período de obra. Gente, por que é importante o período de obra? Estou fazendo uma pergunta, aceito respostas. Bom, sempre que nós entrarmos em um órgão público, né? Por exemplo, vou voltar aqui para mim poder enxergá-los. Quando nós entramos, por exemplo, na prefeitura, entramos com um projeto, foi aprovado fazermos a nossa residência. Bem, aprovou-se esse projeto, nós vamos executar a residência. Nós vamos até a prefeitura e vamos ter um período para tal. Dentro desse período, a prefeitura vai me conceder uma carta de habite, que eu tenho que regularizar minha obra junto ao registro de imóveis. Isso no caso de uma construção. O que significa isso? Significa que, para fim jurídico, né, burocrático, jurídico, eu deixei de ter um terreno em qualquer lugar da cidade, né, para ter um imóvel. Na hora da venda, na hora da partilha de bens por algum motivo, na hora de recebimento de herança, né, de fornecimento de herança, né, por morte de alguém, enfim, isso está, né, legalizado. Então, a mesma coisa, né, vai acontecer na concessionária. Nós pagamos uma taxa para que o Alexandre, que é o fiscal lá das redes, vá lá e faça o acompanhamento e diga, olha, aqui não ficou em acordo ao projeto, né? Aqui pode melhorar, aqui está mal executado, aqui está tudo ok. E esse funcionário, né, que representa o órgão que está nos fiscalizando, neste caso o nosso ACE, ele vai dar, no final de tudo, uma outra carta nos dizendo que a obra está aceita. Ou seja, aquele loteamento que nós fizemos, né, instalamos toda a rede de distribuição, sei lá, 200 postes, por exemplo. Quer mais, né? A concessionária vai pegar numa contrapartida, né, para si
e a partir de então, até quando existir esse lugar, ela vai fazer o gerenciamento, né? Vai gerenciar todos os recursos que nós fornecemos ali e que trabalhamos. Então, o prazo sempre deve ser cumprido. Tá, mas e se não for? O que acontece? E aí, Alexandre, sabe essa? Não é meu setor. Não é teu setor? Bom, quando a gente não consegue cumprir um prazo, né, a gente vai pedir aí uma progressão, digamos, né, desse prazo, que ele, né, se postergue, digamos assim, do prazo. Então, vai ser solicitado e aí vai depender do órgão, né, se ele vai cobrar aí a taxa administrativa de fiscalização novamente ou não, mas ele vai entender, né, os motivos. Quando eu tenho uma obra, principalmente uma obra que é pública, porque no que nós estamos falando aqui, estamos falando de redes de distribuição. Nunca vai ser do loteador essas redes, ela vai ser entregue para a concessionária. Nem o loteador quer ficar com esse compromisso. Isso é algo público. Pode falar. Tem custo de manutenção, né? O loteador quer que a empresa encampe e tome para si essas custas. Né? Exatamente, tome para si essas custas, todos os cuidados, porque, afinal de contas, o que ele gastou para colocar ali, se no futuro, né, for problemático, não é mais problema seu, vai ser da concessionária. Vai morar mais pessoas. Os terrenos vazios, problema da concessionária. Pode falar, Alexandre. Alguma expansão ali que houver no local, vai ser tudo por conta da concessionária, né? Vai ser tudo por conta da concessionária. O que acontece? Quando a gente faz isso, né, eu que trabalho nesses loteamentos, né, costumo, tanto a concessionária de energia elétrica quanto a concessionária de abastecimento, né, ela faz lá mandos fiscais, a rede, né, as redes, enfim, não seja de energia ou a outra, elas são ali aceitas, né, por essa fiscalização, e tu tens ali um compromisso em torno de 5 anos com esse serviço que tu executou. Tipo uma garantia? Uma garantia. Do teu serviço? Uma garantia. Alguns setores, né, mas normalmente é o loteador e não as concessionárias que fazem isso, existe uma retenção técnica, que a gente chama. Ou seja, o Alexandre tem, para mim, que sou a loteadora e que estou montando esse loteamento, né, e ele trabalha lá montando as redes. O Alexandre vai medir 100 mil esse mês. Vamos fazer uma retenção técnica de 5% dessa medição dele, de 100 mil. O que significa isso? Se aquela parte da rede que ele está medindo e me dando como pronta, ainda no longo da obra der algum problema, é uma garantia para mim e, por consequência, para a concessionária a qual eu vou entregar a rede, de que, mesmo que o Alexandre tenha algum percalço aí, que não possa concluir a obra, ou que, enfim, eu ainda tenho como manter outra trabalhador, né, outra empresa, para que ela assuma e faça os reparos, né, para que eu possa entregar isso dentro de quê? Deste prazo que está aqui grifado, né, pela concessionária, que a gente tem que dizer que dia acaba. Então, intempéries de tempo, por exemplo, chuvas, né, ventos, coisas que impossibilitem a obra de acontecer, vão ser computadas no diário de obras, que nós não estamos entrando nesse meio, mas existe, né, a gente sabe que tem que ter, que ali depois, no final de tudo, eu vou dizer para o Alexandre, olha, você deveria me pagar uma multa, como eu sendo responsável pelo teu, como sendo eu a dona do loteamento, né? Porque você me entregou a obra 20 dias atrasado. E, por consequência, eu vou ter multas na concessionária. Só que o Alexandre vai dizer, não, eu teria te entregue a obra 10 dias antes. Porque dentro desses 6 meses que eu fiz obra para ti, por 30 dias corrido, né, em dias úteis, foi impraticável. Ou seja,
Como que a gente tem esses cálculos? Fazendo a contabilidade. E aí, então, é abatido nesse prazo, sem prejuízos, sem novas taxas, sem multas, né, entre a empresa contratada para o contratante, né, por atraso de obra. Então, notem, todos esses termos parecem né, um preciosismo, né, mas eles servem aí como garantia, né, para que a gente tenha aí uma segurança, né, de que vai cumprir com a nossa entrega de serviço, as pessoas vão nos pagar e vai tudo acontecer, né, sem multas. Claro, né, gente? Agora, vamos, nesse exemplo que eu dei, se o colega aí não levou os trabalhadores, as pessoas faltam trabalho, dias de sol, aí não adianta, né, essa contabilidade aí de dias impraticáveis e de situações adversas aí que ocorreram, porque a concessionária vai cobrar a taxa de novo, né, de fiscalização e aí, né, vai ser cumprido lá o que está no contrato. Então, aqui nós tivemos a autorização para o início de obra e a liberação do início de obra. Bom, o que significa? Que nós estamos aqui, né, tendo uma autorização e aqui foi encaminhado lá para a concessionária alguém da gerência, né, ou para nos dizer que pode sim ser feito. Então, sempre, né, nós sempre vamos fazer referência do que nós estamos falando, nesse caso aqui, nesse termo já está, né, descrito, que é a comunicação de vistoria, né, da obra, né, de uma rede de distribuição, que vai ser aí compartilhado, né, a infraestrutura, dá-se o local, né, as liberações quando foi feitas, e que a companhia está liberando, né, a obra com relação aí à padronização que ela segue, né, com as diretrizes normativas que ela segue. E ela dá, enfim, o recebimento da obra. O chefe do departamento, né, vai assinar e dizer que ok. E aqui, né, novamente, o recebimento de obra, né, que vai ter aí, dependendo do setor que vai estar liberando, nós vamos receber esses termos. Bom, aqui tem outros anexos, né, que depois vocês, por favor, analisem aí com mais calma, quem for seguir na linha de projeto, né, que seria aí do traçado de rede. Então, mostrando aí cruzamentos, né, como que nós vamos ter lá esses traçados e como que a gente pode executar isso. Um anexo, né, de planta construtiva, ou seja, como que nós devemos lá mostrar, né, para a concessionária aí a nossa prancha, né? E outras situações aí, falando, né, dos postes e dos detalhes que a gente vai ter nesse tipo de adequação da rede. Bom, quem precisar fazer alteração, conforme o Alexandre comentou, né, às vezes a rede vai ser ampliada, né? Nós vamos ter que informar em um novo anexo que nós temos aí alteração, né, na característica, né, no perímetro aí dos postes que estão sendo compartilhados. Então, tem que ser informado, tem que ser dito, né, feito um anexo informando que tem esse novo detalhe aí no projeto. Bem, vamos então partir. Aqui a plaqueta de identificação, né? Tu vê isso lá nos postos, Alexandre? Das telefonias ali, das fibras, tem as plaquinhas, né, com identificação. Isso. Então, lá para cima, a CIPAD aqui, né, da concessionária é bem similar ao que a gente vê lá nas normas técnicas. Primeiro, a gente tem toda a parte ali conversada, né, das normas, e depois vem os anexos mostrando, né, numa maneira explicativa, aquilo que foi nos dito lá verbalmente.
Então, tá aqui, né? Notem, isso que está sendo feito, né? Para quem for trabalhar com esse tipo de serviço, né? Tem que ser assim mesmo. O tipo de cabo, né? A espessura da letra, né? Que vai ser ali implantada, né? Nessa chapa, nessa plaqueta, tem que ser nesse estilo aqui e nesses tamanhos. Se não for, o que acontece? O Alexandre vai lá, como Poderia fiscal até tirar. tirar. Significa que não está no padrão. Inclusive aqui, ó, fala nas notas, né? Esse amarelo aqui não é pintado porque a gente quis ou para chamar a atenção de nada, de nós que estamos lendo, mas lá para quem vai olhar no poste. A cor da etiqueta, amarelo ou padrão da ocupante. As letras, preto. Então, aqui está até as espessuras, as dimensões, né? E o material que tem que ser feito aí, a plaqueta. Então, tudo isso vocês vão, né, analisar caso façam esse tipo de serviço. Outro anexo aqui, né, para um cadastro de compartilhamento de infraestrutura, ou seja, o Alexandre abriu agora uma empresa de telefonia, por exemplo, né? Ele já sabe, vamos supor, aonde tem que colocar os cabos de telefonia e que tem que colocar essa plaqueta, por exemplo. Ele não vai chegar lá e fazer isso porque ele acha que já deu. Não, ele vai informar a concessionária, né? Se cadastrar para poder compartilhar a sua TV a cabo, a sua telefonia, o que for, né? Junto lá com a rede da concessionária. Bom. Boa noite. Essas empresas de telefonia e outros, elas pagam para botar os penduricalhos dela na concessionária? Olha, eu não sei. Eu acredito que tenha que pagar os projetos, né? Fazer lá algum ajuste, alguma contrapartida. Mas não sei se há uma mensalidade. Há uma mensalidade, Alexandre? Tem contrato de locação, eles têm que pagar pelos pontos, mas não tem, a CIENSE não tinha uma fiscalização muito forte nisso, mas essa empresa que comprou a Equatorial, eles estão com um projeto de reorganização dos cabos, e no intuito de cobrar, né? Claro. Esse compartilhamento. Eu achei que era uma contrapartida, tipo nós. No né, centro mesmo, eles tiraram uns quantos cabos na Duque de Caxias ali. Começaram por ali. Não tinha plaquinha de identificação, não tinha o contrato ali, que tem muitas empresas que passam até fora de horário acho que para não ter cobrança, né? Sim. Eu achava que era que tu te identificava, né? Que tu te cadastrava e que tu pagava alguma coisa no ato e depois não necessitava mais. Mas faz sentido, né? Que haja, então, um contrato para uma consignação aí do poste. Bom, respondido, né, Patrick, pelo Alexandre? Não, só uma curiosidade também. Sim. Não, mas eu também, foi uma curiosidade boa, acredito, para todos aqui, porque é algo que a gente não se informa, né? Eu, no meu caso, lido com outros aspectos aí de projeto, mas nunca me informei a respeito disso, se essas pessoas pagam. Eu sabia que tinha que fazer, né, esse requerimento, né, um cadastro ali, mas eu não sabia que era um fruto aí de um contrato, né, por um determinado período. Bom, eu queria mostrar para vocês... Pode falar de novo, que eu não escutei? Posso. Não, eu tenho uma câmera de vigilância no poste da CE que aponta para a minha casa. Será que eles vão me cobrar? Tu nos dá o endereço que a gente manda uma fiscalização aí, e aí a gente já vê amanhã. Né, Patrick? Eu acho que não pode colocar assim. Concordas? Eu coloquei. Foi tu mesmo? Ficou bem pegando a frente da casa. Ficou 10. Tá bom, né?
Eu também já tive essa ideia de fazer isso no meu post. Ainda pensei, ó, eu paguei esse post meu, mas eu não sei se, né? O certo é a gente averiguar lá, né? Juntar a concessionária. Bem, vamos lá. Eu gostaria de mostrar para vocês, primeiro, aqui. Lembram lá que eu pedi para vocês atentarem naquele padrão de carta, né? Que a gente viu lá no PAD, né? Então, notem, o mesmo padrão a concessionária enviou, né? Para falar para a gente da nossa obra lá. Então, tá aqui, ó. Carta número, né? Da numeração da carta. Lembram que lá eu disse que tinha que ter o número do protocolo, né? Alguma coisa do gênero, e o ano, né? Que se referia o assunto. Então, tá aqui. Para que serve esse número? Para que seja procurado lá no sistema, né? E as pessoas entendam do que está sendo falado. Bom, a data, né? Que a carta foi encaminhada, né? Para loteamento, seria aí 23 de agosto do ano de 2017. Foi encaminhada no endereço, né, que eu apaguei aqui por motivos, né, óbvios, e referente, né, ao expediente da CE, né, número, outro protocolo, né, que foi lá anexado pelo projetista em 2016. E o número da obra está aqui. Ou seja, tudo aquilo que a gente verificou lá no arquivo CE, né, que ele dá como modelo, a CE realmente cumpre, né, rigorosamente isso, mostrando, né, que a gente tem que fazer referência a tudo que está lá protocolado. Então, o nosso número, né, de expediente do nosso pedido é uma coisa, né, e o número da obra que eles vão dar é outra coisa lá para o sistema. Então, tá aqui, né? Eles falam nessa carta o assunto lá, né? Lembram que eu dizia para vocês, tem que dizer tudo que está querendo ser citado, né? Então, nessa carta aqui, a CE informa, né, que o projeto apresentado, prevendo alterações na rede de distribuição, né, da rua Professor Felgas, no bairro Cassino, atende aos padrões vigentes nesta concessionária. Ou seja, o que ela está nos dizendo aqui já na primeira linha da carta que encaminhou para a gente? Que o projeto que a gente pretende executar precisa puxar desta rede locada nesta rua, vai atender. Como decorrência, elaboramos o orçamento da obra necessária no sistema de distribuição de número 69440. É um número, né, gente, que está dizendo já aqui, ó, se vocês forem ver, ele linkou a nossa obra, né, ao número já existente para aquele padrão ali, da onde nós vamos puxar, que resulta no valor aí, né, mixaria de R$20 mil. Com validade de 30 dias. Então, é uma obra de contrapartida. Por que é uma obra de contrapartida? O que é uma obra de contrapartida? A concessionária aceita fazer a benfeitoria na rede, mas ela não dispõe de todo o valor. Ou seja, o que está sendo nos dito aqui? Que a concessionária, ela dispõe para fazer, precisa ter para fazer daquela obra R$20 mil e 60 centavos. Mas isso ela vai pagar 3.260, ó, de responsabilidade da CE, e 16.000, né, 799, né, de vossa responsabilidade, nossa, técnicos, que estamos lá fazendo a obra. Quem é que diz que isso é possível? A legislação vigente. Então, isso é a chamada obra de contrapartida. Eu preciso que aquele final de rede me ajude, né,
me atenda, que a concessionária me traga energia no ponto de entrada, né? E a concessionária vê que vai ser bom, porque ela vai ganhar aí mais 200 lotes, né? Mais 200 consumidores em potencial. Nos diz que a obra é esse valor, ela paga quantos por cento do valor total? Menos da terça parte, né? E fica tudo certo. E aí ela dá outros parâmetros, outras diretrizes, né? Que se a gente quer antecipar essa obra, né, que a concessionária se propõe a fazer, a gente, né, contrata uma empreiteira cadastrada junto à CE, enfim, para que isso aconteça. Bom, aí o que ocorreu? Notem que ela nos deu essa numeração, ela falou isso em 2017, nos disse que isso valia por 30 dias. Aí, não me mexi para fazer, olhem o que magicamente aconteceu. Opa! Recebemos outra carta. Agora, no ano aí de 2019. Ó, mudou a numeração da carta, né? Mas continuamos aí com o mesmo expediente. O que é o expediente? O que nós precisamos, né? A ampliação da rede. No mesmo local, né? Só que agora com um reajuste. Para quem o reajuste? Para quem está loteando, né? Para quem está loteando, né? Ela diz que resultou neste valor de 20.746, antes o valor era 20.060, então, opa! Então, notem, né? O valor aumentou aí, 600 e alguma coisa, né? R$600. E tudo bem, né? Nesses 2 anos teve reajuste, só que agora vale 30 dias, mas a concessionária, a partir de agora, me cobra R$ 2.437, que ela me cobra, não, ela vai se dispor deste valor. E eu, em vez de 16, agora é 18. Por que isso? Então, tá aqui, né? Ela ainda diz que nós temos que pagar esse valor e que, então, fica previsto 120 dias, né, para a execução dessa obra. Gente, o que quer dizer isso? Isso é uma carta informando que a CE, ela vai fazer a obra, ela está disposta a me auxiliar, né, num X para que faça a obra. Mas, né, eu tenho meus prazos. Notem que em todas as cartas eu tenho prazo para pagar, porque vale por 30 dias o orçamento, né, a partir do início está contando. E 120 dias para que ocorra a obra. Esta por parte da concessionária. Só que diminuiu aí o valor da contrapartida, né, para nós, no caso. Nós vamos aí como se nós tivéssemos um juros, né, atenuado por não ter executado a obra em 2017. Isso é lei, né, porque a gente se compromete, acabamos novamente pagando as taxas, conforme eu falava para vocês. Bem, o que mais a gente precisa analisar? As pranchas, né? Correto? Lembra que eu falava para vocês? Nós temos que ter lá a entrega, né, para a concessionária de todos aqueles anexos.
que nós vimos lá no PAD, mas nós temos também que entregar as pranchas. Bem, primeira coisa, vamos verificar se tudo que nós botamos lá no nosso roteiro está correto. Eu diria aí que está. Vamos ver aqui se eu consigo... Opa! Bom, o que nós estamos vendo aqui? Primeiramente, nós temos que verificar na prancha o que temos que entregar para a concessionária. Eu falava lá, inclusive em escalas, né? Essa aqui é a planta-chave que a gente fala. Por que é a planta-chave? Se vocês forem analisar, isto aqui, ó, é um bairro, é um loteamento. O que está nos mostrando aqui? Está nos mostrando, né, arruamentos e onde que eu vou passar efetivamente com a minha rede. Bom, o que cabe aí a gente fazer uma análise? Cabe a gente fazer uma análise do que a gente está querendo. Então, sempre nas nossas plantas, nós vamos informar a concessionária. O que eu quero? Aqui, em letras mais garrafais, né, no início do selo, o selo sempre canto inferior direito. Eu posso colocar o logo da minha empresa, eu posso colocar o nome da minha empresa, né? O que a minha empresa trabalha. Então, é uma empresa aí de projeto e construção de redes. Posso colocar aqui. É uma empresa de redes urbanas. Vou colocar ali. Faz redes urbanas ou rurais. Também vou colocar aqui. Eu risquei, para não ficar aparecendo, né, o nome aí do projetista que não caberia, né, da empresa. O que mais é importante ter no selo? O proprietário. Quem é o proprietário? É a CE? É o executante? O dono do Não. loteamento. O loteamento. Quando se trata de um loteamento, por exemplo, eu vou mostrar outra planta para vocês, que ali também vai aparecer um proprietário sendo empresa, né? Apesar de ser um consumidor já considerado predial, na próxima planta que eu mostrar. Nessa aqui, o proprietário, né, vai ter que ser o loteador. Então, tem que aparecer, precisa aparecer aqui um item do selo destinado ao proprietário, aonde diga o nome dele. É Alexandre Domingues, SPE, né, limitado, ICNPJ, XXX, 1000 contra, YY. Tem que aparecer aqui. Por quê? Porque isso é a identidade da empresa, a identidade do proprietário. Então, é obrigatório que apareça e, inclusive, né, quando se trata aí de órgãos públicos, às vezes, né, precisa até da documentação deste proprietário. Exemplo, se nós for levar, né, estes documentos para a prefeitura, por exemplo, a prefeitura exige, né, RG, CPF. Quando é empresa, ela exige o quê? Ela exige que seja, né, entregue documentos pessoais do dono ou do representante legal da empresa. Então, há um tempo atrás, né, quando eu fiz projetos para a escola, né, para a GP, eu levei para a prefeitura todas as documentações, né, o CNPJ aí da escola, mais a documentação legal dos responsáveis legal pela escola. Então, fica lá, né, cadastrado. O que mais precisa dizer na planta, no selo da planta? O que é a obra?
Então, tá aqui, ó. Extensão de rede elétrica de baixa e média tensão, com instalação de subestações 3 vezes 45 kVA, mais 3 vezes 75 kVA. Suspenso em poste simples. E estava mesmo, né? Lembra aquelas fotos de ontem, Alexandre, que eu mostrei para vocês? Claro. Tu falou lá, né, que seria instalado ali no poste, já estava ali o recurso. Então, o projetista, né, o responsável legal do projeto, já informa isso aqui. Por exemplo, se fosse, né, uma rede aqui de baixa e média tensão, se fosse feito, né, além dessa rede, outras redes dentro do mesmo projeto, nós teríamos aqui uma nova nomenclatura. Ou se não tivesse descrito que era em poste simples, né? Esse suspenso aqui tivesse um outro detalhamento, nós teríamos outra prancha de detalhes. E aonde que nós saberíamos que tinha uma continuação dessa obra? Aqui, ó, no número do arquivo. Bem, o que mais? O assunto, né? Qual é o assunto? Ou qual é o tipo de prancha? Planta construtiva ou projeto executivo. Lembra que eu falava para vocês lá nas redes de transmissão que nós tínhamos que analisar o tipo de projeto? Que nós tínhamos que fazer a compatibilização do projeto, de todos os projetos, e, por consequência, né, nós tínhamos que ter um projeto executivo. O que eu quero dizer com isso? Que esse projeto que o Alexandre fez, e que ele disse que é construtivo, ou seja, eu posso entregar na mão lá do Daniel, e o Daniel executar a rede sem preocupações de outras interferências. Por quê? Porque o Alexandre se reuniu com o Cristiano, que fez a parte enterrada, né, das instalações enterradas, e compatibilizou o projeto. Então, ele sai com o projeto de redes dele construtivo, e o Cristiano com o projeto de redes enterradas também construtivo. Está aqui o nome. Quando é que a gente vai ter esse projeto dizendo que ele é o construtivo? Quando a concessionária aprova o projeto. Está aqui em cima o carimbo da concessionária. Ou seja, todos aqueles requerimentos que nós verificamos no início da aula foi aprovado, né, pelos técnicos, foi mandado para a gerência da concessionária, todos já estão lá, né, com ciência disso, e eles pedem, então, que o técnico leve as pranchas. E essas pranchas são revisadas para ver se nada mudou, né, se o técnico não mudou nada que não pudesse, e então é revalidado, é carimbado. Está aqui. O que mais tem que ter no selo? O local da obra. Por que o local tem que ser dito no selo? Ah, parece evidente, parece, mas tem que ser dito. Por exemplo, nós somos fiscalizados, tanto pela concessionária e podemos ser fiscalizados pelo CREA, que é o Conselho de Engenharia. Tem fiscal próprio e ele tem permissão para entrar em qualquer obra e averiguar. Quando o CREA vai em qualquer obra averiguar, ele quer ver se o local descrito na planta está correto com o local onde tu está executando, bem como se este local está em acordo com a RT que você entregou. Aquela que tu registrou a obra lá no CREA, justamente para que esse fiscal esteja ciente que aquilo está acontecendo. Então, tem que bater. Aonde é que isso é muito visto, muito bem revisado? Essas obras de casas, né? Eu, por exemplo, moro em casa, num local onde as casas, tem 4 casas, né? Iguais à minha.
Cada um, depois que se muda, faz as suas mudanças, né? Mas isso é o quê? Características, né, de um loteamento. Às vezes o empreendedor, né, faz ali residências com alguma atenuação, mas a planta é a mesma. E aí o que acontece? O empreiteiro está fazendo casas, né, iguais, leva a documentação, porque para ele interessa o quê? Interessa o contexto, né, as dimensões, é isso que ele quer. Que saia aquele desenho. Mas para nós que podemos fiscalizar obras, né? Porque vocês, a gente está falando como se nós fôssemos executar. Não, nós podemos também fiscalizar isso tudo. Nós temos que verificar se está tudo correto. Responsável técnico, e se vocês forem olhar aqui nesse cantinho onde eu passo com o mouse, bem pequenininho diz projeto. Por quê? Porque o responsável técnico pela empresa é um engenheiro eletricista, fulano de tal, que assina essa planta. Mas o projeto e o desenho pode ser do Alexandre, por exemplo. E tem que constar o nome dele aqui. É obrigado? É obrigado. Porque caso ocorra algum problema, o responsável técnico jamais vai dizer, não, mas não foi eu que fiz, ou coisa parecida. Não, já consta aqui. E a data que foi projetado tudo isso. Também cabe se colocar o número de revisões. Para que serve o número de revisões? Nesse caso aqui, foi feita uma revisão. O que significa isso? O técnico, né, em consonância aí com o loteador, entregou o projeto na concessionária, mas houve alguma mudança. Algum erro do técnico, né, na hora de projetar a linha que o técnico lá da concessionária apontou, alguma coisa que o próprio loteador queira mudar e que aí, por consequência, mudou o projeto, alguma coisa que a concessionária não aceita que fosse feita, alguma legislação que mudou, então cabe aqui revisões. Colocar quantas teve. Algumas pessoas, alguns técnicos, eu, por exemplo, quando eu faço projeto, eu coloco a revisão aqui em cima do selo, sempre numa letra menor, porque a revisão não é o mais importante, né? O mais importante é que as pessoas olhem nesta hierarquia que vocês estão vendo aqui, o nome do proprietário, quem fez a obra, né, o local, nesta hierarquia de letras. Hierarquia que eu chamo tamanho. Eu coloco as revisões aqui em cima e digo o que foi revisto. Foi mudado tal coisa, não foi aceito, enfim. Bom, aqui já falei, né, do selo. Se fosse outras plantas que vocês podem pegar aí para executar, vai estar aqui. Por que o carimbo da concessionária está aqui? Porque esta região aqui não pode ser colocada nada. Inclusive, eu diria que esta planta existe uma coisa fora do padrão técnico que vocês viram lá em desenho. Qual é? Qual é? Que a concessionária não exigiu, não retornou o projeto por isso. Não posso ter nada na linha do selo. Então, aqui, quando eu dobrasse essa planta, teria que ficar esse selo em formato A4, né, na largura de um A4. Já falei isso para vocês, as dobras têm que ser feitas todas e a planta tem que fechar numa folha A4. E nada pode ficar aqui. A única coisa que poderia ter é a legenda bem lá em cima, porque ela ficaria dobrada para trás, né, já que é uma folha A0, A1, melhor dizendo, né, ela estaria lá dobrada para a parte de trás e ficaria tudo isso aqui em branco. Em branco para quê? Para ter quantos carimbos fossem necessários dos órgãos. Neste caso, só a CE se interessa por esse assunto aqui, mas poderia ser outros empreendimentos que passam por diversos setores. Diversos setores carimbam. Então, isso tudo teria que estar em branco. Bom, o que mais tem que ter na planta aí para as nossas leituras?
As legendas. Lembram lá de desenho técnico? Vocês viram todas essas gramaturas aqui? Tá pequeno, né? Então, aqui está a simbologia com o nome. Poste de concreto projetado tem esta característica de desenho. Posso fazer diferente? Não, não pode. Tem que fazer exatamente assim, porque se fizer só um círculo, quem conhece desenho técnico vai entender que não é concreto, é madeira. Da onde tu tirou isso, Viviane? Lá do PAD, que nós vimos na aula aqui. Foi a tu que inventou? Não. Foi a CE que inventou? Também não. Foi a norma brasileira, norma técnica. Então, tem que ser levado em conta. Se eu quero falar de concreto, é uma simbologia. Se eu quero falar de madeira, outra simbologia. Se eu quero falar de transformador projetado, é esta simbologia. Se eu quero falar do que já existe na linha, esta outra simbologia. E assim, sucessivamente. Temos aqui também, tá fininho, né, a pena, e também tá colorido, né? Como que a gente representa a rede? Redes de média tensão, linha tracejada. Rede de baixa tensão, linha cheia. Da onde que nós tiramos essa hierarquia? Desenho técnico. Primeira ou segunda disciplina lá que a gente estudou aqui no curso. Essa linha cheia tem uma espessura hierárquica, que vocês têm que pegar lá para poder fazer projeto lá em desenho técnico. E tem uma hierarquia. Neste caso, o projetista resolveu falar através de cores, para facilitar. Ele disse que linha tracejada era uma linha de média, porém, dentro dessa linha de média, tem uma que já existia lá na rua Professor Felgas, né? Que eu falei lá nas cartas, isso com respeito a esse projeto, né? E depois a que estava sendo projetada, que ele colocou ali numa cor diferente. Então, outras especificações, né? Os espaçadores, os intervalos, né? Que nós vamos ter aí na rede, tudo isso está disposto aqui numa legenda. Bom, e o que é essa outra escrita que tem aqui? Isso são observações. Precisa ter na planta? Evidente que sim. Precisa. Por exemplo, ele está dizendo que os materiais têm que ser usados todos como se fosse orla marítima. Por quê? É um projeto situado no Cassino. Lembram, quando nós estudamos rede de transmissão, eu falava para vocês do cobrimento do concreto lá... Ô, Viviane. Oi. Eu vou ter que... Tá? Puder me dar presença aí? Tá, tranquilo, já vamos terminar também. Amanhã a gente continua, tá? Tá bom, obrigado. Já vamos concluir aqui. Tá, legal. Ok. Então, lembra quando eu falava para vocês a respeito de cobrimento, né? Quando fazíamos as bases das torres, o que eu dizia para vocês? O cobrimento precisa ser respeitado em função de corrosão. Neste caso, o que ele está dizendo quando ele nos leva, nós executores, né, ou projetista, para material como se fosse orla marítima? Acobrimento também, né? Sim ou não, Alexandre? Está muito quietinho. Sim, é diferenciado o material. As chaves fusíveis são até mais espessas. Eu estou com o Alexandre, sim. Isso aí. Então, o que o Alexandre está dizendo, né, realmente condiz com o que nós estamos estudando aqui no projeto. Sim, precisa. Ele está, inclusive, salientando, né, que a espessura são mais espessas. Por quê, gente? Porque quando estamos aí próximos à orla marítima, nós temos fatores de corrosão de estruturas. E também, né, vocês sabem que sal, ele tem uma propriedade, né, de quê?
Conduzir? De condução de energia. Então, orla marítima, alta condução. Condução eletrolítica. Exatamente, condução eletrolítica. Então, a gente não quer. Aqui está os postes, né, circulares, tronco cônico, né, classe 3. Lembram que ontem eu mostrei para vocês, lá na foto? Ainda pedi a ajuda do nosso universitário aqui, presente, né, fazendo uma referência, né, a nomenclatura que estava descrita lá no poste. Então, tá aqui, ó, conforme um padrão, né, dá o número lá da padronização, versão 1, item 57.2. Ou seja, ele está dizendo, para quem tiver dúvida de que é esse poste, do que tem que ser descrito no poste, essa pessoa vai entrar, né, nessa conformidade lá técnica e vai ir para o item que ele estabeleceu para entender o desenho, né, que está lá disposto, que nem eu mostrei no PAD para vocês há pouco. Lá vai estar disposto e tu vais entender o que tem que ser descrito também nesse poste. Então, vai seguir também, né, outras observações. Por exemplo, nos postes com bases concretadas, será previsto uma haste de aterramento com fio de cobre, 6 amperes, né, por dentro do poste para aterramentos. Lembram lá das redes de transmissão que falamos sobre os aterramentos? Vai ter que ser feito lá desde o concreto. Por quê? Porque eu disse já para vocês que quando se faz isso, a gente solidariza, né? Não só as estruturas, mas também os cabeamentos, os fios. Falei, inclusive, de edifícios, né? Quando a gente faz o aterramento e o sistema SPDA, que a gente começa isso lá na fundação. Então, o projetista aqui, né? Não temos uma fundação, né, significativa. É a própria base que nós vamos concretar, mas ele está fazendo uma referência para o executor não esquecer de que faz necessário já pensar nisso já neste momento de instalação do poste. Ele diz também, dentro das observações, ele é obrigado a dizer, né, sobre os aterramentos de neutro, como que vai ser instalados os condutores, né, e tudo o que diz aí com respeito à rede. O que mais ele fala aqui de importante? Os para-raios, né, que vai ser instalado, né, de distribuição de baixa tensão, né, com isolação, né, de 600 volts nos postes das subestações. Ele pede também que se atentem, né, à rede secundária, que será aí em cabo de alumínio. Ele dá a especificação desse cabo com neutro isolado. Ele diz que a rede primária vai ser em um cabo de cobre nu. Ele fala que serão instalados, né, os 6 transformadores. Lembram lá que ele disse na planta, no selo, que teriam aí subestações de 3 vezes 45 e 3 vezes 75 kVA. Então, ele volta a fazer uma referência disso nas observações, que, né, vai atender aí os lotes. Na iluminação pública, ele fala que vai ser lâmpadas de vapor de sódio, ele especifica a lâmpada. Gente, quando ele dá essa especificação da lâmpada, né, aqui não está o memorial descritivo, mas vocês sabem, né, que o memorial descritivo tem que ser entregue. O que ele fez aqui também? Um projeto de luminotécnica. Fizeram um projeto de luminotécnica aqui na escola? Claro que sim. Imagina. Vocês têm que ir lá fazer o projeto de luminotécnica. Como que se faz isso? Do mesmo jeito que vocês fizeram toda a disciplina, todo o curso aqui, né? Vocês chegavam lá e diziam, bom, a iluminação, né, tem que ser de tantas luminárias para esse cômodo. Isso, né, numa instalação predial. Bom, mas que tipo de lâmpada? Olha, se eu usar lâmpadas, né, aí de vapor, por exemplo, né, de mercúrio,
eu tenho tanto de luminância. Se eu usar de vapor de sódio, outro tanto. Vocês fazem no projeto luminotécnico aquela equivalência. E, às vezes, tu não precisa, né, colocar os números, e sim fazer um controle da distribuição da luminância, que a gente chama, do efeito de iluminar. Um exemplo mais fácil da gente verificar isso, né, é com respeito aí a lâmpadas antigamente usadas, que eram as incandescentes, e agora, né, lâmpadas aí fluorescentes, né? Tá desligado o teu microfone, Alexandre. Ou o LED, né? Que o LED tomou conta LED. agora, né? Exato. Então, por exemplo, se tu precisasse lá de 5 lâmpadas incandescentes, tu pulavas lá para as fluorescentes, usarias, sei lá, 4. E com as lâmpadas de LED, tu pode aí usar 3 e ter o mesmo efeito de iluminação, né, dentro do cômodo. Aqui, por que está sendo usado vapor de sódio? Apropriadas, né? Para estarem aí sob intempéries. E também com uma boa iluminação, né? Para algo que não está protegido, né? Como é que a gente verifica que isso, que é a qualidade da lâmpada? Pelo efeito que a gente tem lá na frente da nossa casa, por exemplo. A gente tem a iluminação da entrada da residência, né? Normalmente aí acima da porta, né? Outra, talvez, em cima de uma abertura, de uma janela, por exemplo, né? As pessoas colocam. Aquilo ali ilumina até a pista de rolamento na rua? Não. Ilumina, no máximo, o teu jardim. Por quê? Porque ela não é projetada para isso. Nós usamos porque somos aí consumidores residenciais, né? E temos uma preocupação ali com respeito à nossa casa. Se nós formos lá no poste, nós temos que ter lâmpadas, né, com eficiência, né, maior, muito mais ampla, até pela disposição que elas ficam no poste. Bom, ele fala também de como a lâmpada vai ser comandada, né? Um relé fotoelétrico. O que significa ser fotoelétrico? Já é fotoelétrico, uma fotocélula, ele vai, quando escurecer, ele vai acender, né? Exatamente. Então, o princípio aí fotovoltaico, né, das placas, é o mesmo, né? Então, ele vai ter ali uma incidência solar que vai dizer para ele, desliga o sistema, né? Então, vai ser comandado aí. O condomínio é classe A, o que significa isso? Como tu tinha explicado, o tipo de consumidor, né? O tipo de consumidor. Então, esses consumidores aqui, notem, eles vão ter 13,5 kVA por lote. Então, todo mundo aí, previsto piscina, banheira, sauna, tudo, já né? tem uma quantidade maior de eletrodomésticos. Uma quantidade maior de eletrodomésticos, né? De equipamentos aí sendo ligados, e é um loteamento de cunho residencial. Bom, voltei aqui no vídeo, vamos então, devido à hora, né, terminar com a nossa aula. Amanhã a gente continua nessa mesma planta, eu quero ampliar ali para vocês verem a disposição dessas coisas que está sendo falada nas observações dentro da planta. E depois que nós terminarmos de analisar essa planta que estamos conversando hoje, eu vou mostrar mais 3 pranchas, que são pranchas, né, do mesmo local, só que falando agora de um consumo, né, aí residencial, né, de um consumidor pequeno, digamos. Então, vou mostrar o isométrico, né, vou mostrar ali para vocês como que tem que ser apresentado para a concessionária, né, o projeto,
e como que a gente vai fazer essa leitura aí, o que precisa vir nas pranchas. Aí a gente prossegue amanhã, beleza? Fechou? Ok. Fechou? Obrigado. Então,